A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Cleiton de Oliveira. E estamos aqui no penúltimo episódio falando acerca dos dons espirituais. E hoje vamos falar em especial dos dons espirituais de Romanos 12, né? Que vai dar aqui o prosseguimento sobre aquilo que o nosso irmão, o professor Romário, está trazendo nessa série, falando acerca dos dons espirituais. E eu quero aproveitar o ensejo e pedir para você que não participa, que não é um participante do canal ainda, se inscreva, compartilhe os vídeos que aqui está sendo produzido, para que você possa também ser canal de bênção para outras pessoas participarem, e ser beneficiado por este conteúdo que tem sido preparado aqui para que venha ter um crescimento espiritual, Está aqui conosco uma vez mais, professor Romário Rodrigues. Deixa sua saudação, professor. Pai do Senhor, pastor Júnior Cleiton, Pai do Senhor para todos os irmãos e amigos que irão assistir posteriormente a esse podcast. É um privilégio, pastor, estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo convite. Obrigado a todos aqueles que irão assistir. Espero que seja mais um tempo de crescimento, de muito aprendizado para todos nós e para todos aqueles que irão assistir posteriormente, aqueles que irão acompanhar. Pode deixar a sua sugestão de tema, suas dúvidas, que nós estaremos interagindo também lá através do canal, como disse o nosso pastor. Se esse podcast te abençoar, você pode se inscrever, você pode também compartilhar, porque tudo aquilo que é bom, nós devemos compartilhar. Estamos em uma era, onde nós compartilhamos tantas coisas, muitas das vezes inúteis, que não edifiquem nada, e por que não compartilhar aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que traz enriquecimento espiritual para as nossas vidas? Esperamos que seja um tempo de bênção para todos nós nesta oportunidade. Glória a Deus. Eu creio, professor Romário, que vai ser assim, e eu quero até dizer que para você, ouvinte, uma vez mais, aproveite muito bem este estudo que eu disse, que o professor Romário, ele é muito ocupado, irmãos, para a glória de Deus, é claro, e a gente estamos conseguindo aí trazer ele, nas terças-feiras após o culto. É cansativo, irmãos, então ore pela vida do professor Romário Rodrigues, que ele tá ali, deixou, o celular para vir aqui, já estamos aqui, já é quase 11 horas da noite, mas ele não está medindo esforço para ser canal de bênção para a sua vida. Ore, interceda pelo ministério do professor Romário Rodrigues, para que ele continue a estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem dado para ele. Amém? Professor Romário, tenha liberdade nesta noite. Amém. No nome de Jesus. Amém. E esse tema, pastor, assim como foi na escatologia, são sugestões dos irmãos. Então você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida. Exatamente. Olha, nós gostaríamos que os irmãos tratassem sobre a história da igreja, reforma protestante, história do pentecostalismo, a doutrina do Espírito Santo. Então vocês fiquem à vontade, pode fazer sugestões e nós vamos aqui trabalhando, E eu tenho certeza que o pastor também vai convidar outros amigos, irmãos, companheiros que estarão trabalhando outros temas também aqui, e com certeza vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então, como vocês já sabem, nós estamos trabalhando nesses últimos podcasts, últimos episódios, sobre os dons espirituais. Já tratamos dos dons de 1 Coríntios 12, já tratamos dos dons de Efésios capítulo 4, você pode acompanhar depois lá no canal chamado podcast, e iremos tratar de forma breve. A nossa intenção aqui é tratar de forma mais breve, mais panorâmica, e nós desejamos muito instigar você a estudar, a se aprofundar, a pesquisar mais, tá? Porque o conhecimento que nós vamos trazer aqui são conhecimentos panorâmicos, breves, devido ao propósito do podcast, do tempo em que nós temos à disposição. Mas se a gente conseguir despertar no coração de cada um dos nossos irmãos a estudar mais, a pesquisar, a conhecer mais sobre esses dons, para nós já nos damos por satisfeitos. Principalmente esses dons, pastor, aqui de Romanos capítulo 12. Porque se fala muito dos dons de 1 Coríntios 12, fala mais ou menos sobre os dons de Efésios 4, principalmente do dom de pastor, mas esses dons aqui de Romanos 12, raramente você ouve estudos, pregações. Para vocês terem uma ideia, nós quase não temos obras em língua portuguesa que trata sobre esses dons de Romanos capítulo 12. E é uma pena. E é uma pena porque esses dons estão em plena atividade na igreja e a falta de estudo, de pesquisa, de conhecimento é tão grande que muitas das vezes quem tem esses dons nem sabe que tem. E quantas pessoas às vezes na igreja se sentem inútil, Mas meu Deus, eu não tenho uma vocação, eu não tenho uma chamada. Qual será a minha chamada? E você vai perceber que muitas pessoas vão se encaixar dentro desses dons aqui. Eu lamento, é uma pena
que nós temos assim percebido um certo desprezo a esses dons. A Bíblia Sagrada fala mais de 25 tipos de dons. Tá? Não são só aqueles de 1 Coríntios, que são sim importantes, são sim, mas esses também aqui são importantes, e nós vamos observar a partir do versículo de número 5 de Romanos 12, que nos diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que coisa interessante, que nós temos a individualidade e a coletividade. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, vai remeter aqui a 1 Coríntios capítulo 12. Aí, os dons que nós queremos trabalhar aqui, começa a partir do versículo 7. O primeiro dom que nós temos aqui, pastor, e vale a pena lembrar, dons são capacitações sobrenaturais. É diferente de talento. Talento é uma habilidade natural. A pessoa já nasce com aquela habilidade, tá? Com aquela desenvoltura. É o que nós mais comumente chamamos de inteligência. É algo que nós já nascemos com aquela habilidade. É uma habilidade natural. Dom é uma habilidade sobrenatural. É uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus. E os propósitos principais dos dons são a glória de Deus, a exaltação de Deus e o serviço. Nós recebemos os dons para servir, para edificar o corpo de Cristo. E o primeiro dom que nós vemos aqui, no versículo 7, Paulo diz assim: se é ministério, seja em ministrar. A palavra ministério quer dizer serviço. E essa palavra às vezes é mal compreendida, né? Muitas pessoas têm uma ideia de ministério, de ministro, né? Como se fosse algo pomposo, status. Mas a palavra ministro, na língua grega do Novo Testamento, equivale à palavra diácono. Ou seja, diaconia é serviço, diácono é servo. Ministério é serviço, ministro é servo. Então, quem que é o ministro? É o servo. Então, Paulo diz aqui, se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, quem foi chamado para servir, sirva. Mas, irmão Romário, existe o dom de servir? Sim. Todo crente é chamado para servir. Todo salvo, ele é chamado para servir. Mas existem serviços no corpo de Cristo, pastor, que são específicos. São específicos, que não são todas as pessoas que estão habilitadas para fazer. Eu conheço um irmão que ele tinha uma empresa em uma cidade e mudou-se para outra cidade. E lá ele falou: Senhor, eu não sou pregador. Olha só a mentalidade de algumas pessoas. Eu não sou pregador, não sou cantor, não sou pastor, eu não profetizo, então não tenho dom. Deus falou: tem sim. Você tem uma vocação, uma habilidade sobrenatural para servir em áreas específicas que outros irmãos não têm, tá? E você vai servir a igreja nesta área. E ele tinha uma habilidade que era natural, mas Deus, claro, o capacitou com habilidades sobrenaturais. E aqui é muito importante. Vamos pegar o exemplo aqui que nós vamos ver daqui a pouco do Aholiabe e do Bezalel, quando eles vão construir o tabernáculo. Eles já tinham uma habilidade natural. Eles eram artífices. Mas para construir o tabernáculo, eles precisaram de uma habilitação sobrenatural, de uma capacitação sobrenatural. Eles recebem o Espírito Santo de Deus para executar aquela função. Então, existem atividades específicas do corpo de Cristo, existem serviços específicos que não são todas as pessoas que têm. Por exemplo, esse irmão, ele serviu a igreja 10 anos sendo motorista do seu pastor. Ou seja, é uma habilidade específica, tá? Onde a pessoa se entrega para fazer uma atividade na igreja. Existem habilidades que nós temos, que alguns membros têm, que não são todos os servos de Deus que têm. Então, esse dom de ministrar aqui são ministérios específicos, são vocações específicas, habilitações específicas que Deus nos dá no corpo de Cristo. Isso pode se dar em várias áreas, não só na questão aqui, por exemplo, de ser um motorista. Quantas irmãs, por exemplo, têm uma habilidade incomum da ornamentação? Verdade. Elas ornamentam a igreja, parece que tem um toque diferente. Tá? Todas as irmãs são dedicadas, são zelosas, são amorosas com a obra, mas tem algumas que têm um toque especial. Quantas irmãs que quando tem um evento na igreja e elas vão preparar o almoço ali, tem um toque especial. Tem irmãs que têm uma habilidade diferenciada. Todas fazem com amor, com dedicação. Então, existem serviços no corpo de Cristo que são específicos, que não são todas as pessoas que têm
aquela habilidade. Então, todos os crentes são servos, devem servir. Todos nós, em certo sentido, somos ministros. Mas existem ministérios, serviços específicos no corpo de Cristo, tá? Que não são habilidades que Deus dá para todos. Que não são. Então, esse dom de ministério aqui são serviços específicos, são habilidades específicas que Deus dá para pessoas no seu corpo. Por exemplo, não são todas as pessoas na igreja que são habilitadas para aconselhar. Tem pessoas que são crentes, são maduras, são experientes, mas não têm habilidade para aconselhar. Aconselhamento não é uma habilidade que todas as pessoas têm. É uma tarefa dificílima, então um serviço específico. Então esse dom de ministério aqui, ele pode se manifestar de várias formas, através de muitas pessoas, ou uma mesma pessoa, ela pode ter várias habilidades. E são habilidades que estão no dia a dia da igreja. São habilidades que a igreja necessitam dela para que possa acontecer. Eu conheço um irmão que congrega numa igreja gigantesca, com milhares de membros. Sabe qual é a habilidade dele ali? Que poucos têm: estacionar carro em pouco espaço. As grandes cidades, não é? Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho. Não. Tenho habilitação, mas não tenho essa habilidade. Mas tem pessoas que têm um toque a mais, né, para situações específicas. E Deus usa muitos e muitos irmãos assim na funcionalidade da igreja no dia a dia. Muitos não percebem, mas essas atividades, elas estão cooperando ali para o bom crescimento do corpo de Cristo. Então, quando perguntarem para você qual que é o dom de ministério, são serviços específicos. É uma irmã que está cozinhando, a irmã que está ornamentando, o irmão que está dirigindo, aquele que está estacionando. Existem vocações específicas e para Deus tem o mesmo valor, tem a mesma importância no seu corpo. Eu vi uma postagem, professor Romário. Fica à vontade. Só pegando o gancho do que o senhor falou, que minha esposa, no celular dela, eu vi uma postagem de uma frase, algo falando sobre a importância, sobre muitas pessoas, que o senhor está falando, pensa que é insignificante às vezes na obra, que não tem importância nenhuma, mas aí naquela frase dizia assim, um construtor, né, na obra, existem vários tijolos, aqueles que vai no alicerce, aqueles que vai no meio da parede, aqueles que vai mais em cima. Aí ele dizendo, todos os tijolos têm a sua importância. Tem. Tantos aqueles que estão embaixo, né, que é o alicerce, e aqueles que estão em cima têm a sua importância. Então, os que estão em cima não podem se vangloriar, pensando, não, eu sou o melhor. Mas se os de baixo não estiver sustentando, né, então, enfim, todos os tijolos têm uma importância, mas é o construtor que pega cada tijolo e coloca na sua posição específica. É o que o professor Romário está dizendo, né? Exatamente. Todos têm a sua importância especial na obra do Senhor, né, professor Romário? Todos. Paulo diz, eu planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Isso. Nós temos uma tendência, irmãos, isso é do homem, de valorizar aquilo que tem status, que tem destaque. Nós olhamos para uma igreja, nós selecionamos ali 3, 4 dons. Para muita gente, dom é quem ensina, quem canta, quem prega em pastoreio. Acabou. Mas não existem outros dons que têm o mesmo valor, a mesma importância. Então nós precisamos ter cuidado para não desvalorizarmos essas pessoas que têm vocações específicas, porque dons são dádivas de Deus. É Deus quem dá. Como o senhor falou, citou muito bem esse exemplo aí. Então, muitas das vezes, aquele que não é visto, né? Na sociedade tem esse ditado, aquele que não é visto não é lembrado. Verdade. Mas isso é uma perspectiva humana. O senhor citou muito bem aqui um edifício. Tá? O que mantém o edifício em pé? A base. Só que a base não é vista, né? Fica Ninguém chega de frente de um edifício e diz, mas que base linda, né? Que alicerce. Meu Deus, que alicerce, feito, que coisa maravilhosa. Não, nós elogiamos a sacada, o azulejo, a arquitetura, o telhado, a cor, né, os grafiados, mas ninguém elogia a base, porque a base está escondida. E na obra do Senhor também é assim. Quantas múltiplas funções, quantos dons, por exemplo, se manifestam durante um culto? E a gente acha que Deus só usou alguém quando a pessoa profetizou. Isso é um equívoco. Verdade. O irmão está lá profetizando, o outro está pregando, mas o músico está tocando. Alguém está na sonoplastia, na mesa de som, alguém está servindo água, outro está cuidando das crianças nas salas dando aula, outro está lá na portaria, outros na recepção. Na nossa igreja, o senhor sabe disso, nós temos em média 30 pessoas trabalhando durante um culto. Verdade. Da cantina da igreja até a portaria, temos em torno de umas 30. Então será que Deus está só usando quem está pregando? Deus está usando todos. O irmão que está lá no estacionamento, ele está prestando o seu culto a Deus lá. É um serviço específico. Aquele que está lá no fundo, que nem ouve o culto, ele está também prestando o seu culto a Deus lá. E para Deus tem o mesmo valor. Nós temos que ter muito cuidado com essa ideia da visibilidade.
Claro que Deus usa também aqueles que estão em eminência, mas ele usa e dá dons também para aqueles que não aparecem, mas estão como base ali, cooperando, por exemplo, para que o culto ocorra da melhor forma possível, tá? Para que nós consigamos cultuar a Deus adequadamente no tempo. É verdade. Maravilha? Podemos ir ao próximo? Pode prosseguir. Então, depois nós temos aí, Paulo diz, se é ministério, seja ministrar. Ou seja, se você foi chamado para servir, então sirva. Fomos chamados para o serviço, não para ser visto, né? Aí ele diz, perceba que sempre que ele cita o dom, ele traz uma assertiva. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha só que coisa interessante. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui Paulo fala do dom de ensino. Nós já falamos aqui do dom de mestre. Tem pessoas que dizem que se trata do mesmo dom. Outros dizem que não, que o mestre é uma vocação mais específica e o dom de ensinar seria uma vocação mais ampla, tá? É o professor da IBD, é o professor do e-book, aquele que ensina no contexto mais geral. Seja como for, tanto o mestre como o dom de ensinar são vocações que estão relacionadas ao ensino. E o mesmo que eu disse lá no dom de mestre, eu digo aqui. Tá? Eu não posso confundir uma habilidade acadêmica com uma vocação divina. Alguém pode ser professor de um órgão público, de uma escola secular, e não ter uma chamada ministerial para ensinar. É bom que você tenha as duas coisas, é ótimo. Quem é pedagogo, por exemplo, a pedagogia vai somar muito o ministério do ensino. Mas uma coisa não tem relação necessariamente com a outra. O mesmo acontece com a ideia de teólogo. Tá? Nem todo teólogo tem vocação para ensinar, ok? É bom que o ensinador seja um teólogo, tá? Até porque teologia é para todos. Teologia é o estudo da palavra de Deus, acerca daquilo que Deus nos revelou. Então, precisamos ter esse cuidado, não confundir vocação divina, tá, com vocação profissional. Claro, você pode unir sim as duas coisas, com muita habilidade pode. Também não podemos achar que pelo fato de uma pessoa ter um título de teologia, um título de teólogo, necessariamente ela foi vocacionada para ensinar. Não. Ela pode ser um teólogo e atuar na pregação. Ela pode ser um teólogo e atuar na portaria, atuar na ornamentação da igreja. A teologia é útil para todas as áreas da nossa vida, não é útil apenas para o ensino. Primeiro, ela deve ser útil para nós. É o que eu falo sempre nas minhas aulas. Estudar a Bíblia Sagrada não é só para aumentar o nosso conhecimento, é para moldar o nosso caráter. A gente não pode sair de uma aula só com a cabeça cheia de informação, mas com o coração inflamado, querendo ser mais crente. Pelo menos as minhas aulas é assim. O pessoal diz que as minhas aulas parecem culto de ensino, né? Mas tem que ser assim mesmo. Tá? A aula tem que ser teórica, mas também tem que ser prática. O aluno tem que sair da aula querendo melhorar. Querendo melhorar. Não adianta encher a cabeça do aluno de informação e ele não saber o que fazer com aquilo ou não procurar usar aquilo para moldar a sua vida. Então, o dom do ensino são aqueles que são vocacionados para o ensino. Isso aqui é muito importante, muito importante. Nós temos que dar oportunidades para novas pessoas. Aqui na nossa igreja a gente tem essa metodologia de sempre trazer novas pessoas para ensinar na EBD, no e-book, que é o nosso curso de teologia para crianças e adolescentes. Mas é preciso orar também. É preciso orar para sabermos se a pessoa tem aquela vocação. É preciso ser um vocacionado, porque senão, por mais que a pessoa seja salva e temente a Deus, nós vamos prejudicar a pessoa e o corpo de Cristo. Verdade. Cada um de nós temos uma vocação. Claro, existem coisas na igreja que não precisa ter dom. Ninguém precisa ter dom para orar, não precisa ter dom para expulsar demônio, para fazer o bem, para ofertar. Você não precisa ter dom. Tá? Não precisa. Mas existem especificações, existem atividades que é necessário ter um dom, como, por exemplo, o ensino mais específico. É claro que, no geral, pastor, todos nós ensinamos. O senhor é pai, ensina para os seus filhos. Eu sou pai, ensino para os meus filhos. O pastor, por natureza, ele é um ensinador, tá? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, tá? Mas esse ensino geral é diferente de um dom de ensinar específico. Então, tem pessoas que são vocacionadas, tanto homens quanto mulheres, são vocacionadas para o ensino. São pessoas que ajudam o pastor no ensino, na orientação, na doutrina, tá? Que ajuda a igreja a se fortalecer na palavra, ajuda a igreja a conhecer a Cristo, ajuda a igreja a se precaver contra os falsos ensinos, falsas doutrinas e assim sucessivamente. É um dom também importantíssimo no corpo de Cristo. Uma coisa importante que o senhor falou é sobre experimentar as pessoas. Às vezes eu também sempre tive essa visão. Uhum. Às vezes a pessoa está ali, eu sempre falava para os membros da igreja, falava, você precisa tentar fazer, quem sabe você se encaixa nessa área, Sim.
Quem sabe você que é o seu chamado, porque às vezes a pessoa tem um chamado, mas fica tímida, receosa, às vezes, né, professor Mário? Eu, por exemplo, já vi o senhor convidando algumas pessoas, a pessoa falando, não, né, eu não sei se é isso que Deus tem para mim. Então, precisa fazer vamos dizer, um experimento, né, professor Mário, para ver se é aquilo, a vocação. Eu acredito que isso seja, né, algo interessante, importante para você aí na sua igreja. De repente, seu pastor, seu líder quer te dar uma oportunidade e você fica meio receoso. Sim. E, de repente, é isso que Deus tem pra sua vida, né? Exatamente. Lá no canal da Pregando da Bíblia, nós temos uma live só sobre vocação. Como descobrir a vocação? O que eu devo fazer para descobrir a vocação? Porque cada um de nós recebemos pelo menos uma vocação. Ao aceitar a Jesus, nós temos uma vocação sobre as nossas vidas. Aí nós temos que descobrir, como o senhor falou. Eu não posso ficar de braços cruzados esperando. Claro, tem pessoas que naturalmente, no dia que se converte, ela já sabe. Já sabe. Outras não. É um processo, até por culpa, pastor, dessa falta, até por causa dessa falta de ensino sobre esses dons aqui. Nós nos concentramos em apenas alguns dons e outros são esquecidos. De tal forma que a pessoa, às vezes, tem aquela habilidade sobrenatural, mas ela não sabe porque falta conhecimento. Mas é como o pastor falou, enquanto você não sabe, enquanto você não discerne qual é o seu dom, não podemos ficar de braços cruzados. E a maioria das pessoas que nós abordamos, às vezes, para dar uma oportunidade para a pessoa pregar, ensinar, cantar, elas ficam receiosas. E muitas das vezes elas não recusam porque não é vocação. Muitas das vezes é a timidez, é o medo, é a insegurança, mas nós não podemos rejeitar a vocação de Deus nas nossas vidas. Tudo que é novo, tudo que é começo, tudo que nós estamos iniciando, há uma dificuldade. É verdade. Não é fácil pregar, ensinar, mas nós temos que entender o seguinte, que Deus chama e Ele capacita, Ele com a sua graça nos sustenta. E nós também temos que nos esforçar. E é aos poucos mesmo que nós vamos caminhando. Ninguém nasce sabendo pregar, por exemplo. Ninguém nasce sabendo reger, ensinar, ser um bom porteiro, uma boa recepcionista, tá? Nós vamos desenvolvendo com a graça de Deus e com a nossa dedicação, como, por exemplo, ensinar aqui. Ninguém nasce ensinando, tá? Nós vamos aprendendo, sendo aluno da IBD, participando dos cultos de ensino, estudando a palavra de Deus. Mas perceba que existe o aprendizado prático, pastor, e o teórico. Quando nós vamos fazer uma habilitação, primeiro nós temos as aulas teóricas, depois as aulas práticas. E sabe quais são as aulas práticas mesmo? Quando você pega seu carro e vai para a rua. É verdade. Quando você já... Ali, meu irmão, tem coisa que a autoescola não te ensina. Não tem o instrutor do lado. Não tem. Você vai aprender a estacionar na autoescola, ele te ensina, olha pro retrovisor aqui, prega uma fita adesiva, Isso. ok. Mas no dia a dia não funciona assim. No dia a dia é noção de espaço. No dia a dia é noção de tempo, é direção defensiva. Tem coisas que você só aprende na prática. É verdade. Então, claro, para você ser um bom professor da escola dominical, tem que ser crente, tem que ser temente a Deus, tem que ter vocação, tem que ter convicção. Isso é um exemplo de chamada para o ensino. Tem que ser aluno da IBD, tem que participar dos cultos de ensino, tem que participar de tudo quanto for capacitação que você puder, tá? Faça um curso teológico, monte a sua biblioteca, sobretudo seja um leitor dedicado da palavra de Deus. Ok, ótimo. Mas não adianta. Você pode passar 40 anos se preparando. Você pode ler 700 livros, mas existem coisas que você só vai aprender na prática. Tem coisas que nós não aprendemos na teologia. E a neurociência já disse isso, que a melhor forma mais eficaz de você aprender é ensinando. O quanto que um professor não tem que estudar para ministrar uma aula de teologia, de escola dominical? A ciência diz que você aprende vendo, ouvindo, interagindo, mas a forma mais eficiente de aprender é levar para frente aquilo que você aprendeu. Porque para um professor, por exemplo, dar uma aula, para um pregador pregar, para alguém escrever um livro, um exemplo, às vezes um livro é o resultado de uma vida, de dedicação, de pesquisa, de esboço, de notas de rodapé, de comentários. Então, um livro não é resultado de uma semana digitando, é o resultado de uma vida. Então, tem coisas que você só vai aprender na prática. Se você esperar ficar prontinho, 100%, para começar a servir a Deus, seja ensinando, pregando, você nunca vai servir. Claro, você precisa ter uma base, precisa ser alguém que aprende, que se dedica. Ok, Deus não descarta o preparo. Todas aquelas pessoas que Deus levantaram, elas já estavam em preparo, como Davi, e elas passaram por um processo de preparo. Mas muitas coisas Deus fez na vida dessas pessoas no ato, no trabalho, com a mão no arado. Um exemplo que a gente, recentemente, no seminário que tivemos da Escola Bíblica da IBD, o pastor Caramuru falou uma coisa interessante, falando sobre a prática leva, né,
o aperfeiçoamento. Exatamente. Ele disse que tinha um aluno que era da primeiro período, e ele pediu para participar de um segundo período, que é o mesmo assunto, ele no primeiro, no segundo e no terceiro período. E aí ele assistiu o segundo, aí no outro dia, novamente, no segundo, aí o pastor falou, é bom você, né, se matricular. Ele foi se matriculou na terceira. Ele perguntou, mas por que você tá vindo? Ele falou, porque a sua segunda aula é melhor do que a primeira. Exatamente. Aí ele disse, e a terceira é melhor do que a segunda. Então ele entendeu que você repetindo ali o seu hábito de ensinar vai aperfeiçoando, né, professor Romário? Então, é um ponto importante de se colocar. Você que tem a vocação, o chamado, não fique receoso, porque talvez você tentou a primeira, né, professor? E aí já fala, não é para mim. Não. Faça mais uma, 2, 3, 4 vezes. E com o tempo você vai ver se de fato é aquilo, a vocação, né? Exatamente. Que Deus tem na sua vida. Exatamente. É isso mesmo. A prática, ela é uma das ferramentas que Deus usa para o aperfeiçoamento. Pode observar isso. Você dá uma saudação em uma igreja. Você, meu Deus, não foi assim. Às vezes não é que foi ruim. É a nossa forma de olhar. A nossa forma de olhar nem sempre é a correta, tá? Quantas aulas você ministra e sai de lá se sentindo fracassado? Quantas pregações você prega? Tá? Outras atividades também. Você sai de lá, meu Deus do céu, hoje eu não estava com nada. E depois você vai perceber que Deus te usou poderosamente para edificar vidas ali. Então, vá se aperfeiçoando, seja qual for a área, seja qual for a atividade que Deus te chamou, seja qual for a vocação, não se receie. Eu sei que não é fácil, não é simples, os desafios são grandes, nós estamos carregados de privilégios, mas também de responsabilidade, mas eu não posso, em nome dessa responsabilidade, desse cuidado, ficar de braços cruzados. Verdade. Tá? Você tem que aceitar a vocação divina e aos poucos, fazendo a sua parte também, para se desenvolver, para se capacitar e permitir que o Espírito Santo vá te moldando dia após dia, porque não tem jeito. Escuta o que eu estou falando para vocês, nós estamos falando para vocês. Tem coisas que só aprende com a prática. Eu recebo muito pedido de aconselhamento. E um dia eu liguei para um pastor extremamente experiente. Eu disse, pastor, o que eu faço para aconselhar? Ele falou, aconselhe. Meus amigos, eu não estou falando isso por vanglória, não. Eu já li inúmeros livros sobre aconselhamento, cursos. Ok, ótimo. Excelente, você precisa disso. Você é um conselheiro, invista. Invista, estude sobre o comportamento humano. Prepare-se, tá? Prepare-se, mas não adianta. Não adianta. Você pode estudar 50 comportamentos humanos. Quando você vai abordar a situação, cada caso é um caso. Você pode tratar de 10 casos de adultério, 10 casos de prostituição, mas cada caso ele tem as suas particularidades. Muitas das vezes uma abordagem que você usou e foi feliz em um caso não vai ser no outro. Não existe um método específico. Não. Qualquer método, ele é falível. Muitas das vezes um método é eficiente num contexto, não é em outro. Os métodos, eles são necessários, podem te ajudar, uma abordagem. Quando você vai fazer um aconselhamento, tem aquele aconselhamento mais diretivo, tem o aconselhamento não diretivo. O aconselhamento diretivo é aquele aconselhamento que você vai induzindo a pessoa a falar. O não diretivo é aquele que você deixa a pessoa falar. Tem um tipo de aconselhamento confrontativo, onde você vai confrontando a pessoa com as suas palavras. São metodologias. Mas existem situações que eu vou dizer para vocês que nenhuma metodologia dá conta. Que você vai precisar exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Vou contar só um exemplo rapidamente, porque o tempo não nos espera. Uma irmã chegou para mim e ela me autorizou a contar isso aqui, tá? O conselheiro tem que ser alguém ético. Se a pessoa te procura para pedir um conselho, dê graças a Deus. É porque ela viu em você alguém de caráter, de confiança, que é algo que não está sobrando hoje em dia. Tá? Mas ela me autorizou a contar o testemunho para servir de exemplo. Ela falou, irmão Romário, eu vou me divorciar. Vou me divorciar porque meu marido deslizou, cometeu uma infração. Eu já contratei um carro, um caminhão, eles vão em casa buscar as coisas e quando meu marido chegar de viagem, eu não estarei mais em casa. Aí eu fiquei pensando, Senhor, essa senhora está casada há 10 anos, tem filhos pequenos, esse casal vivia bem. Infelizmente acontece uma tragédia dessa, a família vai ser desfeita. E ela disse, olha, eu só vou me separar, não é nem pelo que ele fez, é porque ele não me pediu perdão. Meu Deus. E agora, o que você vai dizer para uma pessoa dessa? O que você vai dizer? Tá? E aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, pode dizer para ela, não se separar, que ainda hoje ele vai ligar pedindo perdão. Eu não tinha método nessa hora. Porque o conselheiro, guarde isso aqui, o conselheiro, ele não pode decidir pela pessoa.
Você não pode tomar decisão pela pessoa. Você tem que apresentar a abordagem bíblica, o que a Bíblia diz acerca daquela situação e deixar que ela tome a decisão. Porque vá que você orienta um casal que está pensando em divórcio. Um exemplo. E aí você diz, não, vocês têm que reatar, ok, a Bíblia diz isso. O casal reata e depois acontece uma tragédia. Quem vai ser o culpado? Ou você diz para não reatar a relação e depois os dois acabam se reatando. Quem é que vai ficar como inimigo do casal? Você que decidiu pela pessoa. Exatamente. Então o conselheiro tem que dizer o que a Bíblia diz. Olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Agora a decisão cabe à pessoa. Nesse caso, eu orientei a pessoa a fazer isso porque o Espírito Santo de Deus mandou. E se ele mandou, ele é responsável. E no mesmo dia, ele ligou para ela pedindo perdão. E estão casados até hoje. Isso já tem quase 10 anos. Então, o conselheiro, ele pode ter 1000 técnicas. Mas existem situações que as técnicas vão falhar. Um dia alguém ligou para mim de outro estado do Brasil. Tá? A pessoa estava com frasco de veneno do lado, se cortando com estilete, muito sangue, tá, no corpo. E 11h30 da noite, morava no estado da Bahia, pessoa de um outro estado do Brasil, e a pessoa me ligou dizendo que ia tirar a própria vida. Meu Deus. E ela disse, irmão Romário, eu pensei, não sei porquê, eu pensei em ligar para o senhor. E eu só não vou tirar a minha vida se o senhor me convencer do contrário. Aí eu pergunto, o que você vai dizer para uma pessoa dessa? Meu irmão, nessa hora, pelo menos ao meu ver, não tem técnica. Eu não tiro uma abordagem ali que eu poderia utilizar, porque eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, não sou psicanalista, eu não tinha nenhuma abordagem ali. E as que eu conhecia fracassaram. Meu Deus. Desmoronaram. É por isso que a Bíblia diz, não que fosse o meu caso, maldito é o homem que confia no homem. E o maldito ali não é o que confia no outro, é aquele que confia mais em si mesmo do que em Deus. Não adianta, qualquer técnica, qualquer abordagem humana, ela é limitada. Nada, perceba, a moça estava decidida, nada do que eu dissesse ali iria mudar de ideia. Ela disse, eu vou me matar. Porque quando eu era mais nova e fui abusado por 3 jovens, esses jovens me deram boa noite Cinderela, me desacordaram. E ela também me autorizou a contar o testemunho. Hoje está bem, está casada, graças a Deus. Tá? Uma tragédia. Jovem sofrendo de depressão, ansiedade, vários transtornos, tá? Com dificuldade no apoio familiar. E chegou a uma situação dessa. Essa jovem foi uma vítima, tá? Que chegou a essa situação. Mas o que eu diria para ela? Então, nenhuma abordagem para mim ali foi útil. Por mais que as abordagens, os métodos são importantes no aconselhamento, não estou dizendo que não é, tá? Os métodos são importantes, as abordagens também. Mas eles são limitados. Não confie demais. Vai ter momento, meu querido, que vai ser você e Deus. Você e Deus. Tá? Então, é preciso nós termos esse cuidado. Podemos ir ao próximo, pastor? Podemos. Bom, depois do dom de ensinar, que Paulo diz que tem que ter dedicação, ele fala sobre aquele que exorta. Ao que exorta, use esse dom de exortar. Queridos, precisamos levar em consideração o seguinte. Essa palavra exortar, ela tem um sentido meio distorcido no nosso meio. As pessoas têm uma ideia de exortar como de punir, bater, não é? Descer o cajado, já falamos aqui sobre o cajado em outra oportunidade, mas a palavra exortar significa animar, encorajar, fortalecer, impulsionar. Olha como é diferente, né, do que muitas pessoas dizem por aí. Mas será que tem pessoas que têm esse dom? Claro que tem. E aqui nós não estamos falando de autoajuda, não. As pessoas que têm o dom de exortar são pessoas que são vocacionadas por Deus, que têm uma habilidade sobrenatural de encorajar, de fortalecer. Quantas das vezes você está só ao pó, está desanimado, está triste, está batido, está cabisbaixo, e uma pessoa vem, muitas das vezes não precisa nem abrir a boca. Ela te dá um abraço, e aquele abraço é restaurador, é terapêutico. Só o fato daquela pessoa te ouvir, aquilo já é um refrigério para a sua alma. Uma palavra que aquela pessoa dá é como se fosse uma cura psicológica, às vezes emocional, porque Deus pode fazer isso, espiritual. É algo sobrenatural. Uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, e muitos irmãos têm essa habilidade, pastor. Muitos irmãos têm. Tem uns que até têm boa vontade, mas vai nos encorajar, é capaz de nos matar. Porque não tem uma habilidade para aquela ocasião. Então, o dom de exortar é isso. São pessoas que são vocacionadas com essa habilidade para encorajar, para animar, tá? Porque
Porque nós temos que ter esse cuidado também. Nós não somos a favor, pastor, de autoajuda, de mensagens que inflamam o ego, tá? De mensagens que falam mais do homem do que de Deus. Não, ninguém é a favor disso. Mas nós temos que admitir também que ao longo da caminhada nós precisamos ser encorajados. Ora, não foi isso que Deus fez com Josué? Acho que quando Josué pensou assim, meu Deus, eu vou ter que substituir Moisés, guiar cerca de 3 milhões de pessoas. Ele estava do lado de Moisés, ele viu o que Moisés passou. E o que Deus disse? Seja forte, seja corajoso. Ali é um encorajamento. E esse encorajamento, irmãos, ele vem por meio da palavra. É um encorajamento por meio da Escritura, por meio daquilo que Deus diz. Então, sim, existem muitos irmãos e irmãs que têm este dom. Eu já vi crianças dando palavra de encorajamento, de fortalecimento. Então, o dom de exortar, e esse dom de exortar, ele pode ser manifestado através da pregação, através do ensino, através de um aconselhamento, através de situações diversas do dia a dia, onde Deus usa os seus servos para fortalecer aqueles que estão abatidos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desanimados, e que uma palavra como essa, muitas das vezes, no silêncio, no toque, no ouvir, em um abraço, o irmão, a irmã que estava prostrada é encorajado. Glória a Deus. Então, né, aí está sendo aí falado, irmãos, acerca de coisas que, o que foi dito no início, que penso que é algo que, insignificante, que não é um dom, mas é de suma importância. Sim. Para o andamento, para esse mesmo aqui, do que o senhor está falando do encorajamento aí, é muito importante. Muito importante. Quantas pessoas, principalmente no começo da fé, né? Sim. Da caminhada, jornada, sim. Quantas vezes pessoas não falam, não, eu acho que eu vou parar, vou desistir, e aí vem essas pessoas com este dom de encorajamento, né? Deus é contigo, né? É o que ele tem para você, enfim, e começa e traz aquela força, aquele vigor para continuar, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, a gente vê todos os dons ali, praticamente, ou vários dons manifestados na vida de Paulo. O carcereiro, ele quer tirar a própria vida. Espera aí, o povo vai ser solto, eu estou perdido, eu sou responsável, tá, pela segurança, por guardar esses presos aqui. E Paulo, ele muda a visão do carcereiro. O carcereiro estava com uma visão equivocada que poderia levá-lo à morte. Ele muda a visão. Não, peraí, ninguém saiu. Até porque quem foi solto ali era só os inocentes, né? Só os inocentes que saíram. Só aqueles que estavam ali presos sem o devido processo legal. Ou seja, Paulo e Silas, os demais ficaram lá, trancafiados, tá? E Paulo reconduz a visão do carcereiro. Não, peraí. Ninguém vai sair. Todos estão aqui. As cadeias estão abertas, mas todos estão aqui. E ele traz ali uma palavra de encorajamento, de ânimo. Por quê? Porque o carcereiro estava desanimado. A palavra desânimo significa literalmente falta de vida. Ele estava desesperado, achando que poderia pagar com a própria vida, e ele quis antecipar, né, esse processo que certamente aconteceria, dando cabo da sua própria vida. E Paulo reconduz o seu lado. Não, peraí, primeiro que ninguém saiu. Estamos todos aqui. Pode ficar tranquilo. Ou seja, ele trouxe uma palavra de ânimo que salvou a vida do carcereiro e que nessa ocasião o carcereiro pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo ou para salvar-se. Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e foi exatamente o que aconteceu. Eles vão para a casa do carcereiro e lá sua família crê e é batizada, e Paulo e Silas voltam para a cadeia novamente. Tá? Eles não são fugitivos, não fugiram pelas portas dos fundos, não. Saem depois com a ordem, tá? Com a diretriz dos magistrados que tinham sido responsáveis por Paulo e Silas estar lá de forma injusta. Então Paulo traz aqui uma forma de encorajamento. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios 2 que ele desfaleceu-se da vida quando estava na cidade de Corinto. E a própria Bíblia diz que o próprio Deus se revelou a Paulo e encorajou a Paulo. Ele disse, opa, agora... Porque o diabo queria fazer com que Paulo parasse a sua obra. Imagina aí, Paulo. Então, você, meu irmão, quero dizer a você que às vezes está desanimado, está abatido e às vezes acha que é um crente inferior, acha que você é menor do que os demais. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que ele foi provado de tal maneira na Ásia, além das suas próprias forças, de tal forma que Paulo até desesperou da vida. Imagine aí, desesperou. E ele diz também, 1 Coríntios 2, como eu falei aqui, que ele até ficou desfalecido, desesperado. Paulo queria retroceder. Paulo não queria mais pregar o evangelho. Por que eu sei que ele não queria pregar? Porque Deus se apresentou a Paulo e disse, não te cales,
fales. E Deus disse que estava com Paulo. Aí Paulo revigorou. Então, o desanimar é humano. Ficar abatido é humano. Nós não somos super-homens, não. Nós não podemos criar essa ideia de que porque somos crentes, somos homens de ferro, somos infalíveis, imbatíveis. Não, nós somos limitados. Limitados. O que nós nunca podemos esquecer é de que Deus está conosco. O que nós nunca podemos duvidar é que ainda que nós estivermos lá no poço, na fragilidade, na fraqueza, sabe, na angústia, Deus está conosco da mesma forma que ele esteve com o apóstolo Paulo. E sim, muitas das vezes nós ouvimos uma pregação, não entendemos, mas Deus está ali fortalecendo alguém. Ele está animando alguém que está desfacelado, perdeu um familiar, perdeu a esposa, perdeu o filho, às vezes perdeu o emprego, ou muitas das vezes coisas, irmãos, que aparentemente é pequeno para você, mas é grande para o irmão. Cada um sente a sua dor de forma diferente. Verdade. A coisa que às vezes é pequenininha para você é grave para outro. Então Deus usa, sim, seus servos e suas servas para esse ministério do encorajamento, que é muito valioso nos nossos dias de muitas angústias que tem abatido os servos de Deus. Podemos ir ao próximo? Podemos. Depois nós temos aí, depois o dom de exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade. Olha aí, o dom de repartir, irmão Romário, isso existe? Existe. Todos os salvos têm que ser generosos. A generosidade, pastor, é uma virtude do cristão. Claro, generosidade com responsabilidade, tá? Generosidade com responsabilidade e permeada pela palavra de Deus. Mas existe o dom de repartir, que é uma habilidade específica. Quer ver um exemplo? Você conhece um servo de Deus que ele não consegue comer sem repartir com alguém? Ele ganha um bem, tem que repartir. Ele compra uma carne, sempre ele já faz aquilo pensando em alguém. Não, eu vou comprar essa carne aqui, mas eu tenho que levar uma parte para minha mãe. Tá? Eu ganhei esse benefício aqui, essa oferta, mas eu preciso dividir com alguém. É uma habilidade específica. Tem pessoas que vivem desta maneira. Agora, preste atenção. O repartir aqui não é só repartir bens. Sim, envolve bens. E nem sempre que o repartir é quem tem muito, tá? Não, né? Não são só os ricos que têm esse dom de repartir. Pessoas mais pobres financeiramente também podem repartir. Como eu falei aqui, tem irmãos que tudo aquilo que eles, claro, cuidando da sua família, dos seus deveres, mas muitas coisas que eles conseguem, que eles adquirem, eles não conseguem desfrutar daquilo sozinho. Há uma necessidade, ele para se sentir bem, ele tem que repartir com alguém. Ele tem que dividir aquela bênção com alguém, tá? Mas esse dom de repartir aqui vai muito além do repartir o material. Tem relação com repartir o tempo, quando você é ombro para alguém chorar, quando você dá a sua atenção. É um tempo que nós não estamos tendo tempo para ninguém. As pessoas hoje não têm tempo nem para ouvir um áudio de 2 minutos. Tem que acelerar. Imagine ter tempo para escutar alguém que está aflito. Imagine ter tempo para escutar um idoso falar das suas dificuldades. Imagine ter tempo para escutar as dúvidas que uma criança tem. Imagine ter tempo para escutar as tribulações que um irmão tem. Então, o dom de repartir, que sim, envolve repartir bens, envolve repartir aquilo que nós comemos, muitas das vezes repartir as nossas vestes, vestir aquele que está nu, mas envolve também repartir de nós mesmos. O que Paulo disse aos Coríntios? Eu me engastei por vocês. Eu me deixei ser gastado. E a expressão ali tem a ideia de ser usado. Ou seja, eu gastei do meu tempo, do meu eu, da minha vida, entregando-me a vocês. Olha que coisa interessante. Então envolve sim o repartir o material, mas envolve repartir a atenção, repartir o tempo, repartir o cuidado, tirar do nosso tempo, que é muito precioso, para servir a outras pessoas. Eu lembro que um tempo eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu quero usar 5 minutos do meu tempo todos os dias para abençoar alguém. Aí o que eu fazia? Eu mandava uma mensagem, eu mandava um texto bíblico, uma reflexão, um áudio. 5 minutos parece pouco, mas na maioria das vezes nós não fazemos nem isso. Nós estamos tão ocupados conosco que nós não fazemos nem isso. Aí eu lembro, só para você ver que os 5 minutinhos é importante. Peguei um rapaz um dia, ele fazia o papel de motorista de aplicativo, e ele disse: rapaz, um dia eu estava pensando em tirar minha própria vida. Eu ia sair de casa, não ia pegar nenhum passageiro, e estava determinado naquele dia a tirar a minha própria vida. E quando eu fui sair de casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular. Quando eu abri o celular, a primeira mensagem que eu vi foi a sua mensagem. E lá naquela mensagem, que
que você me mandou, na verdade não mandava só para ele, eu tinha uma lista de contato e eu mandava lá para centenas de pessoas. Tinha umas 3 listas de contato e mandava para várias pessoas. E aquela mensagem ela foi de encontro àquilo que eu estava precisando. E a partir daquele momento eu decidi que eu não ia mais tirar a minha própria vida, que valia a pena viver. Então, 5 minutos. Se nós tirássemos 1 minuto do nosso dia para mandar um áudio para alguém falando sobre Deus, falando sobre fé, sobre salvação, se nós tirássemos 1 minuto para mandar um versículo bíblico, as nossas redes sociais, os nossos estados estão embriagados de tantas coisas, mas na minoria das vezes nós estamos tratando de coisas que verdadeiramente edificam. Então repartir aqui não é só repartir os seus bens, também, mas é repartir o tempo, repartir a atenção, repartir o cuidado, repartir outras coisas que muitas das vezes são preciosas para você, que são às vezes coisas caras para você, mas que se você tirar um pouquinho daquilo que você tem, vai fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Glória a Deus. Maravilha? Podemos ir ao próximo? Podemos ir ao próximo. Então, dom de repartir. Depois do dom de repartir, e Paulo diz que tem que fazer, pastor, com liberalidade, ou seja, com voluntariedade. Não é algo imposto, não é algo obrigado. Aquele que reparte, seja o tempo, seja o dinheiro, seja os bens, tem que ser com amor, tá? Depois ele fala sobre o que preside. Isso aqui é interessante. O presidir aqui significa liderar. Liderança na igreja é um dom. Liderança de jovens, no caso do Senhor, liderança de novos convertidos, das irmãs, é um dom. Não são todas as pessoas que têm o dom de liderar. E às vezes a gente peca por isso. Peca porque nós colocamos em departamentos pessoas que são crentes, mas que não têm essa vocação. Porque liderar, pastor, tem que ser uma habilidade sobrenatural. Não tem como. É uma tarefa dificílima. Você primeiro tem que liderar a si mesmo. É o grande desafio, né? O verdadeiro líder é aquele que consegue liderar a si mesmo. Porque se eu não lidero a mim mesmo, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus impulsos, as minhas ações, como é que eu vou liderar os outros? Verdade. Tá? Em segundo lugar, o líder é um servo, ele não é dono do departamento, é um servo. Tá? Aí você vai lidar com pessoas diferentes, com gostos diferentes, com temperamentos diferentes, com cabeça diferente. Como gerir tudo isso? Como lidar com os conflitos que existem, as dissidências, divergências? É algo dificílimo. Claro, tem que ser uma pessoa amorosa, cuidadosa, tá? Tem que ser uma pessoa sábia, humilde, mas tem que ser também uma pessoa vocacionada. Colocar para liderar quem não tem vocação para aquilo não vai dar certo. Não vai ser bom para a pessoa, como também não vai ser bom para aqueles que são liderados. Nós pegamos pessoas que são servas de Deus e a estragamos às vezes. E muitas das vezes saem até mal faladas. Não é porque não eram tementes a Deus, é porque estavam na vocação indevida. E nós precisamos ter esse cuidado. Liderar é um dom. Claro, todos nós somos líderes em alguma área da vida, seja no lar, seja na empresa, seja na sociedade. Sim, nós estamos falando na questão eclesiástica, da igreja. Não são todas as pessoas que são chamadas para liderar. Tem pessoas que você já percebe. Tem um grupo ali de 5, 6 jovens, homens e mulheres, você já percebe, tá? Pelo tato, pela forma como trata as pessoas. Perceba que o líder, as pessoas naturalmente já se arrebanham no seu entorno, pedem opinião, pedem conselhos. Por quê? Porque é o próprio Deus que o capacita e o chama para aquela função. Então nós temos que nos policiar, tá? Liderar é um dom. Nem sempre, aqui é outro equívoco que muitas pessoas acham. Às vezes a pessoa é um bom gestor na empresa, acha que necessariamente ela vai ser um bom líder da igreja. E igreja não é empresa. O fato de a pessoa ser um bom executivo não quer dizer que ele vai ser um bom líder de departamento na igreja, a não ser que ele tenha vocação também. Liderar na igreja é vocação e nós devemos prezar muito por isso na hora de escolher os líderes. Claro, tem que ser pessoas tementes a Deus, crentes, claro. Isso aí é a base. Nem entra em discussão. Mas após isso, tem que ser pessoas vocacionadas. Como eu falei para o senhor, tem pessoas que resistem ao convite de um pastor, às vezes pelo temor, pelo receio, outras porque são egoístas mesmo, tá? Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas não querem servir, elas querem ser servidas, tá? Deus é o garçom e nós somos os assessores do garçom que é Deus, né? Pessoas que não querem servir, elas querem ser servidas, apenas isso. Mas outras resistem porque elas entendem que não é vocação. E quem convida também tem que ter a sensibilidade. Meu Deus, será que eu estou insistindo
aqui, mas a vocação do irmão fulano, da irmã fulana pode ser ali. Então quem convida, e nós temos que ter esse espírito de incluir, de dar oportunidade para outras pessoas, isso é extremamente necessário. Mas temos que ter também esse discernimento, é por isso que é importante a oração. A oração, para nós muitas das vezes não insistirmos em algo que não é a vontade de Deus. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Depois do que preside, e Paulo diz aqui que o que preside tem que ser com cuidado. Olha o que ele diz, quem preside, que faça com cuidado. Aí ele fala, pastor, do que exerce misericórdia. É interessante, né? A palavra misericórdia no latim tem uma ideia de mísero, miserê, vem de miséria, cardia, coração. Então é pegar a miséria do outro e colocar no coração, é sentir. É difícil a gente sentir o que o outro sente. Tá? Empatia não é sentir o que o outro sente, mas é pelo menos, tá? É pelo menos tentar, de certa forma ali, ser sensível à dor do outro. Eu acho até inadequado eu dizer para alguém que perde um pai, eu sei o que você está sentindo, a gente não sabe. Não sabe, né? Eu compreendo a sua dor, mas eu não sei o que você está sentindo. Então, o mínimo que nós temos que ter, no mínimo, é ser compassivos, ser misericordiosos, mas uma misericórdia verdadeira. Misericórdia não tem relação com sentimento, tem relação com ação. Jesus, quando viu a viúva de Naim, preste atenção, ele chega para aquela mulher, parece algo até irônico, né? Ele diz, não chores. Mas como é que você fala para uma mãe que perdeu o filho e diz, não chores? Perceba que o rapaz está morto no caixão, pastor. E ele se dirige primeiro a quem? A mulher. Primeiro eu cuido dos vivos, depois eu cuido dos mortos. Acalmar o coração daquela mãe era uma questão primária e posteriormente ele ressuscitaria o filho daquela mulher. Primeiro ele trata com os vivos, depois ele trata com os mortos. Tem gente que valoriza mais os mortos do que os vivos, ou deixa para valorizar depois que a pessoa morre, tá? E a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão, ele moveu-se, ele não ficou tadinha dessa mulher, que pena, olha, vamos orar por ela. Não é isso que muitas pessoas fazem? Alguém está com fome, está necessitado, ele pode matar a fome, ele pode aliviar a bagagem, mas o que ele diz? Vamos orar, Deus vai entrar com providência. Não, Deus vai entrar com providência sim, mas através da minha vida. Ele pode usar outros meios? Pode. Deus pode mandar o corvo? Pode mandar. Deus pode mandar sim o corvo abençoar alguém, mas os corvos têm que ser nós. Deus usa os seus servos para abençoar outros servos, tá? Deus não vai fazer tarefas que deveria ser nossa. Então, qual que é o dom da misericórdia? É uma vocação, pastor, também muito específica. Por exemplo, são pessoas que se compadecem da necessidade dos demais e vai de encontro a elas. Eu quero fazer uma pergunta que você vai perceber que tem que ser vocação. São todas as pessoas na igreja que são capacitadas ou que se envolvem no trabalho com pessoas de rua? Com mendigos, com andarilhos, com alcoólatra? São todas as pessoas na igreja que fazem o trabalho de capelania, de ir em hospitais, orar, apoiar pessoas que estão com câncer, pessoas que estão enfermas, pessoas que muitas das vezes estão em estado terminal? São todas as pessoas que estão hábeis no corpo de Cristo para ir nos presídios, visitar, orar, pregar a salvação para aquelas pessoas que estão lá trancafiadas? Não. Boa parte das pessoas não querem se envolver com isso. Não tem tato para isso, não tem vocação. Claro, toda a igreja deve se envolver nisso, direta ou indiretamente. Mas você perceba que o dom de misericórdia é uma atividade que é exercida em áreas específicas e muitas das vezes por uma minoria de pessoas. Quantos andarilhos nós temos? Quantas pessoas estão na situação de rua? Quantas pessoas estão por aí? E muitas pessoas não querem nem se aproximar. Não querem nem se aproximar devido à condição. Mas tem pessoas que são vocacionadas para isso. Elas vão lá, elas abraçam, elas acolhem, elas dão banho, elas dão roupa, elas dão comida. Isso é vocação, claro. Elas são banhadas por amor, que todos nós deveríamos ter, mas existe uma vocação específica ali. Então, o dom da misericórdia é isso. São pessoas que se compadecem, que tratam dessas situações que são complexas, que são difíceis, onde a maioria não quer se envolver nem direta nem diretamente, mas pode observar, toda a igreja tem pessoas assim, onde a maioria não quer ir, eles estão lá. Onde a maioria se escora, resiste ou procura missões mais light para fazer, essas pessoas estão lá. Vocês acham, irmãos, são todas as pessoas que querem fazer a obra na Coreia do Norte, na janela 10x40, as pessoas que vão lá, elas têm uma vocação.
têm amor sobretudo, mas são vocacionadas, porque senão não vão. Verdade. Ou vão e retornam. Então, existe esse dom de misericórdia. Aí, pastor, eu quero mencionar 2 dons que não estão nessa lista aqui, mas que estão na Bíblia Sagrada rapidamente, para vocês perceberem que são vários dons, tá? Primeiro, o dom do celibato. Mas calma aí, tá? Porque quando nós falamos de celibato, né, já vem automaticamente na nossa mente o formato de celibato no catolicismo, tá? Mas o dom do celibato que nós estamos falando aqui, ele está lá em outras passagens também, mas em Mateus capítulo 19. Quando Jesus fala do divórcio, do casamento, ele trata ali acerca disso, tá? De pessoas que decidem viver apenas para o Senhor. Por quê? Porque o casado, a Bíblia diz que primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. O solteiro é primeiro Deus, depois as coisas do Senhor. Perceba que a prioridade inverte. Inverte. Então as pessoas que têm o dom do celibato, pastor, são pessoas que nascem. Não é que elas são avessas ao casamento. Cuidado, tá? Tem pessoas aí que são avessas ao casamento, não é porque tem dom do celibato. É porque estão influenciadas por ideologias malignas, como o comunismo, que é contra a natalidade, que é contra o casamento bíblico, que é contra a família bíblica e assim por diante. Então existem uns que estão se levantando contra o casamento, que não tem nada a ver com dom, tem a ver com pecado, tá? Mas existem pessoas, sim, que elas nascem e elas não sentem o desejo de namorar, de casar, tá? Não tem nada a ver com questão de sexualidade aqui, tá? Mas elas são vocacionadas a se dedicar ao Senhor. Perceba que o profeta Jeremias, Deus disse para Jeremias, você não vai casar. Você não vai viver sem casar. Existia ali uma espécie de celibatarismo, né? Entre aspas, só para usar aqui um exemplo, uma ilustração. Então, e esse celibato, pastor, ele pode se dar de 2 formas. Tem pessoas que já nascem e elas decidem não se casar para se dedicar exclusivamente a Deus, tá? Em várias áreas no corpo de Cristo. Já outras, elas exercem o celibatarismo após ter casado. Tem pessoas que, por exemplo, o marido morre, ela está com 30 anos. Ela decide, não, vou me entregar agora apenas ao Senhor. Não quero casar mais. E existem muitos irmãos assim. E nós temos que respeitar, irmãos, nós temos que parar com isso. Porque na igreja evangélica existem aí os Santo Antônios gospels, né? O catolicismo crê, né, que, entre aspas, né, o Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então, quando a coisa aperta, o sujeito está lá meio empacado, encalhado, né? Eles fazem os votos para Santo Antônio ajudar aquela pessoa. Isso é uma crença deles, nós não cremos nisso. Então, na igreja evangélica, precisamos ter cuidado. É claro, como eu falei, as taxas de casamento estão diminuindo entre nós e a taxa de divórcio aumentando. Muitos jovens não querem namorar, se namora não querem noivar, se noiva não querem casar, se casa não querem ter filho. Existe uma ideologia maligna que tem entrado dentro das igrejas. Mas eu preciso ter cuidado. Tem pessoas que verdadeiramente elas não casarão. E eu preciso entender isso, porque senão eu vou estar pressionando uma pessoa que foi vocacionada por Deus para viver exclusivamente para Ele. Eu conversei com uma irmã essa semana, tem 27 anos. Romário, eu não quero casar, não tenho nada contra o casamento. Eu não tenho nada contra o sexo oposto, não. Eu sou uma mulher normal, mas eu decidi que eu vou viver para o Senhor. Ore por mim para que Deus me sustente. Amém. Foi o Senhor que a capacitou, que a chamou para isso, e quem sou eu para querer violar isso? Outros, da mesma forma, pastor, ela se casa, irmãos também, aí ficam viúvas ou viúvos e decidem viver ali os seus anos de vida, que ainda tem pela frente, seja 10, seja 20, exclusivamente para o Senhor. Nos parece que é o que aconteceu com Paulo. Tudo indica que Paulo já havia casado antes. Pela posição, por exemplo, que ele ocupava diante do judaísmo, tudo indica que Paulo teria sido casado. Quem sabe, né? Divorciou-se ou ficou viúvo? Não sabemos. Tudo que disserem é especulação. Mas nos parece que Paulo decidiu viver uma espécie de celibato depois da conversão. Então é preciso ter esse cuidado também, porque às vezes a irmã fica viúva e nós ficamos pressionando, né? Não, tem que casar. Claro que Paulo disse que as viúvas que ficaram viúvas novas devem procurar se casar para não ser pesada a igreja, para a igreja não ter que, se elas estão novas, estão com saúde, devem trabalhar e devem, se quiserem, casar. Mas é o próprio Paulo que diz também, olha, eu queria que todos vocês fossem como eu. Por quê? Porque ele vivia exclusivamente para a obra de Deus. E olha o que Paulo fez, tá? Então, o celibatarismo, pastor, não é uma oposição ao casamento. Não, misericórdia, o casamento é uma instituição divina. O celibatarismo é uma vocação específica para pessoas específicas. E Paulo diz, olha, veja lá, tá? É melhor você casar do que abrasar. Se você sabe que não vai dar conta, sabe que não vai
permanecer ali no propósito, é melhor casar. Eu gostaria que todos fossem como eu, mas é melhor casar do que abrasar, porque tem uns celibatarismos aí que são inventados pelas pessoas. A pessoa inventa que vai ser celibatário e aí depois acaba que, né, naufragando não só o celibatarismo, mas a vida espiritual dele. Aqueles que Deus chama, Deus sustenta. Quando é Deus que chama, Deus dá condições da pessoa permanecer assim. E um outro dom que eu queria mencionar aqui por último, pastor, que também assim é pouquíssimo citado, é o dom da habilidade artística. A habilidade artística foi o nome que os teólogos criaram para englobar todos aqueles dons que estão relacionados à arte. Irmãos, Deus não é contra a arte, não. Uma das primeiras pessoas na Bíblia Sagrada que recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida foram artistas. Aholiabe e Bezalel eram artífices. Eles desenvolviam uma arte, tá, para a glória de Deus. Então, quem são as pessoas que têm o dom da habilidade artística? Tudo aquilo que envolve a arte. Os cantores, os compositores, os músicos, esses irmãos que desempenham um trabalho excelente na mídia. Tudo aquilo que envolve uma habilidade artística, que tem relação com a arte, é uma vocação, é dom, meus irmãos. Nós não podemos desprezar. Tem pessoas que acham que o baterista é menos espiritual do que o pregador. Coisa nenhuma. Acham que o cantor, que o compositor, que não se cita nenhum nome, né? Nós cantamos hinos abençoados aí, e nós não sabemos nenhum nome, e estamos sendo edificados através de um dom, claro, aqueles que usam o dom mesmo para compor, que muitos hoje, infelizmente, não usam mais a habilidade que Deus o deu, usa as convicções, as suas próprias convicções. Então, sim, a habilidade artística é uma vocação que envolve várias áreas, o que compõe, o que canta, aquele que por exemplo, toca violão, toca instrumentos, aqueles que regem, também é uma habilidade artística, aquelas pessoas, como nós falamos, que desenvolvem um trabalho. Vamos pensar nas igrejas. Qual igreja hoje que funciona, essas maiores igrejas, sem alguém operando a mesa de som? É uma habilidade artística também. Os irmãos que trabalham na mídia, e essas pessoas precisam ser olhadas com carinho. O trabalho que elas executam também é espiritual. Deus recebe também. Eu sei que tem pessoas que têm um olhar torto, né? Para quem trabalha na mídia, para quem trabalha na mesa de som, para quem trabalha na música. Tire eles da igreja e você vai perceber o valor que eles têm. Nós não valorizamos porque nós temos em fartura na maioria das igrejas. Então, é um dom, é uma vocação. Claro, todos, por exemplo, podemos cantar. Todos. Até eu invento de cantar de vez em quando, né? Mas é diferente de ter dom. É diferente de ter uma vocação específica para aquela área. Então, a habilidade artística, ela é ampla. Ela é ampla. É um ministério que se manifesta de várias formas no corpo de Cristo. Nós precisamos também valorizar essas pessoas. Então, pastor, é isso. Nós queríamos aqui trazer, né, de forma panorâmica para instigar você a estudar. E você vai pesquisar, você vai observar a profundidade. Nós ficamos aqui na superfície, apenas querendo trazer alguma luz e instigar você a pesquisar mais, ou se você tiver dúvida, não é? Que quiser indicação de obras, livros, para você se aprofundar. Eu tenho certeza que durante essa ministração, muitas pessoas se identificaram. Olha aí, eu me encaixo aqui. Verdade. Eu descobri que agora eu tenho um dom, ou dons, né? Tem pessoas que Deus dá 3 dons, 4, 5. Deus é soberano e reparte como quer. Mas vamos valorizar, vamos falar mais desses dons também, porque todos, como o senhor disse aqui, todos, desde a irmã que ornamenta, aquele que exerce a misericórdia, aquele que pastoreia, aquele que ensina, tem o mesmo valor diante de Deus. Nós é que fomos viciados a supervalorizar um e a desprezar outros. Mas para Deus, como eu falei aqui, muitas das vezes é um culto. Você tem 20, 30, 40 dons manifestando todo o tempo ali, sem parar. Sem parar, desde o que está pregando, o que está regendo, o que está ensinando, o que está com as crianças na sala, o que está ornamentando, aquele que está na portaria, o que está na cozinha, o que está no estacionamento. Todos estão exercendo ali uma vocação divina e todos têm o mesmo valor diante de Deus e devem usar todos esses dons para a glória de Deus e para o fortalecimento do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aí foi, né, irmãos, o penúltimo episódio desta série acerca dos dons espirituais. E no último episódio vamos falar acerca do livro... Falar sobre o batismo com o Espírito Santo, Atos capítulo 2. O que é o batismo com o Espírito Santo? Só uma deixa aqui, pessoal. Existe diferença entre batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Será que é possível provar na Bíblia Sagrada que para uma pessoa ser batizada no Espírito Santo, ela precisa falar em línguas ou
ela só é batizada quando fala em línguas? Quais são as passagens? As línguas que a pessoa fala na hora que é batizada é a mesma coisa que o dom de variedade de línguas? As línguas de Atos 2 foram idiomas humanos ou foram idiomas espirituais? Mas se você quiser saber disso, você vai ter que ficar ligado aí no nosso próximo episódio sobre o batismo no ou com o Espírito Santo. Muito bom. Então, aí foi, né, irmãos, o penúltimo episódio. E aí, né, deixou aí uma estiga, né, para o próximo, você que tem essa curiosidade acerca deste tema. E vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do senhor, professor Romário, que uma vez mais, em nome de um esforço, está aqui conosco, né, nesta série. E eu creio que está sendo de grande valia para todos os ouvintes, né? Você, uma vez mais, eu quero fazer um convite a você se inscrever no canal, compartilhar, né? Você que não é inscrito no Chamados Podcast, se inscreva, compartilhe com o seu irmão, com o seu amigo, com seus pais, enfim. E eu creio que vai ser uma bênção, tanto para a tua vida, como para os demais. Professor Romário, quiser deixar, né, a saudação para os irmãos aí de despedida? Amém. Apenas agradecer ao senhor pelo convite, pela oportunidade, pela recepção. Agradecer a todos os nossos irmãos e amigos que irão assistir. E aqui nós insistimos que o nosso propósito é servir a cada um dos irmãos, edificar a vida de vocês. E esperamos que, sendo edificados, vocês possam também compartilhar aquilo que edificou a vida de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus é contigo. Até a próxima.